Hoje nós vamos falar sobre relacionamento de uma forma diferente. Não apenas sobre o que fazer para agradar o companheiro, mas sobre como compreender o jeito dele funcionar no amor. Porque muitas vezes a mulher tenta demonstrar o amor do jeito dela. Ela dá carinho, conversa, cobra, tenta se aproximar, gosta de preparar surpresas, mas nem sempre isso toca no outro, assim, da forma como ela imaginava surtir o efeito que ela esperava. E isso acontece porque cada um sente amor de um jeito diferente. Cada um tem a sua forma de sentir. Hoje eu quero te ajudar a observar e conseguir entender um pouco melhor o seu companheiro. Eu preciso deixar bem claro o seguinte: esse conteúdo que eu estou passando, ele é educativo, tá? E ele também é introdutório. Como assim? Todos nós temos os 5 traços. Vai ser normal que você reconheça no seu companheiro, talvez mais de um dos traços que eu vou explicar para vocês no perfil dele. Porém, eu vou dizer que seria até estranho se você identificasse apenas um traço, porque justamente nós temos todos os traços. Então, nós somos essa combinação. Só que normalmente o que acontece é que 1, 2, até 3 aparecem com mais força. E aí, esses podem estar influenciando mais a forma como nós pensamos, sentimos, nos comunicamos, como nós agimos, como nós nos relacionamos com o outro. Então, para identificar realmente com mais precisão esses traços, tanto os dominantes como a porcentagem que nós temos de cada um deles, é necessário nós realizarmos uma análise corporal com um profissional certificado, tá? Porque a análise não é apenas observar comportamentos. Nós observamos características físicas do corpo todo, observamos características na expressão, na forma de se expressar, na forma da a energia do corpo. Então, é uma coisa que você precisa fazer de forma mais minuciosa. As tensões musculares, padrões emocionais que foram desenvolvidos ao longo da vida. E como foi que essa pessoa aprendeu a se proteger e a se relacionar. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou tranquilizar você que com o conteúdo que nós vamos ver hoje nesse encontro, você já vai conseguir identificar muito facilmente alguns desses traços, tá? Você vai começar já a perceber padrões no seu companheiro e vai entender comportamentos que talvez nunca tenham feito sentido para você e que hoje você passa a entender um pouco melhor as necessidades emocionais do seu companheiro, as formas dele agir, de se comunicar. Principalmente, você vai ver além do comportamento, vai identificar certas atitudes que ele tem, inclusive as formas de amar de cada um dos perfis que eu vou passar. Então, hoje nós não vamos sair daqui com um diagnóstico, tá? Nós vamos ter já, assim, uma consciência maior de cada traço e de quais traços seriam dominantes no seu companheiro. Inclusive, você vai conseguir identificar em você também. Pega o seu celular e vai anotando, porque eu vou fazer um quiz. E é muito provável que com esses traços, com essas características que eu vou passar agora, você consiga reconhecer vários deles no seu companheiro, e aí, na sequência, você vai conseguir descobrir qual que é o padrão mais evidente, que nós chamamos de padrão dominante do seu companheiro. Os nomes que vocês vão ver dos perfis, eles são nomes que foram estudados por psicólogos, há muito antes de Freud, eles já estudavam o comportamento humano e começavam a observar como a mente e o corpo tinham uma relação muito direta. Então, lá eles começaram a observar o quanto a mente influencia no corpo, inclusive nos traços e no formato do corpo. Então, isso tudo foi sendo estudado e agora a escola O Corpo Explica desenvolveu
estudou mais e desenvolveu ferramentas que conseguem mensurar porcentagem, através dos traços, conseguimos mensurar a porcentagem de cada perfil que nós temos. E eles mantiveram o nome que aqueles primeiros estudiosos do comportamento humano começaram a denominar. Lowen foi que deu nome a esses traços. Então, a escola O Corpo Explica manteve esses traços, tá? Só que não tem nada a ver com perfil com doenças psicológicas, tá? Não tem nada a ver, mas mantiveram os nomes. Bom, eu vou colocar agora, começar a passar já o quiz para vocês. Observe se ele gosta de ficar sozinho para recarregar suas energias. Ele parece viver mais no mundo das ideias. Nem sempre ele demonstra suas emoções facilmente. Ele costuma pensar bastante antes de falar. Não gosta de sentir que está sendo pressionado. Pode parecer distante, mesmo quando ele está amando. Mesmo se ele ama, em alguns momentos parece que ele está distante. Não está o tempo todo ali grudado, não é aquela pessoa grudenta. Prefere qualidade à quantidade de interações sociais. Quando ele está sobrecarregado, está com a cabeça, sabe, está sobrecarregado, ele tende a se afastar. Ele gosta de ficar sozinho, prefere ficar sozinho. Isso tudo que eu estou colocando, bloco A, é do esquizoide. Depois você vai entender o que é um esquizoide. Quais seriam agora as características físicas observáveis no esquizoide? O esquizoide, ele tem aquele corpo mais magro e mais alongado. Você percebe que ele é bem magrinho e mais alongado, comprido. Tem braços e pernas que parecem bem longos em relação ao seu corpo. Braços mais longos, as pernas bem compridas. Ele também tem pouca expressão corporal. Tem um olhar que é muito distante e, ao mesmo tempo, é muito observador, mas ele está sempre assim, parece que ele não fixa o olhar em você. Ele tem um olhar assim, ele prefere estar mais assim, observando tudo ao redor dele, observa muito as situações, os ambientes. Os movimentos dele, ele não é muito expansivo, os movimentos são mais contidos. Também tem uma postura um pouco mais discreta, da mesma forma, não é expansivo, de ficar chamando a atenção. É uma postura mais discreta. Parece mais confortável no mundo das ideias do que nas demonstrações físicas. Então, todas essas características que eu passei para vocês se referem ao quem tem um perfil mais voltado para o esquizoide. Agora, um outro perfil que vocês vão poder observar aqui é o oral. O perfil oral, quais são os comportamentos? Da mesma forma que do esquizoide, você vai anotar aqui. Teve algum desses que você percebeu? Você vai anotando ali. Teve um, teve dois, teve três e começa a observar. Nos comportamentos, ele gosta de conversar bastante? É uma pessoa que é muito comunicativa? Seu companheiro valoriza a atenção, a sua presença? Ele valoriza a atenção e presença das pessoas? Ele fica magoado quando se sente esquecido? Ele gosta de contato físico? Ele procura proximidade emocional? Gosta de ficar próximo da pessoa, das pessoas com que ele está se relacionando? Ele gosta de compartilhar sentimentos? Ele busca conexão constantemente? Outra coisa, ele demonstra carinho frequentemente? Ele gosta, é uma pessoa que gosta de estar em contato físico, fazer carinho? As características físicas que nós podemos observar nesse perfil são pessoas que têm um rosto mais arredondado, um rosto expressivo, que sorridente, tem um sorriso fácil. A boca e os lábios chamam bastante a atenção. Tem boca e lábios grandes, um sorriso grande. Quando sorri, mostra muito os dentes. Gesticula bastante ao falar. Vocês podem ver que eu sou muito do traço oral, porque eu sou de gesticular muito.
Também tem uma aparência acolhedora, gosta de acolher o outro, de ouvir, tem um olhar do contrário do esquizoide, que busca desviar o olhar. O oral, ele gosta de manter a conexão e de manter o olhar fixo em você. Tem um olhar que busca essa conexão. O corpo, ele é mais arredondado, braços mais arredondados, o corpo assim no tronco, nas pernas, nos ombros, o rosto, todo o corpo tem um aspecto mais arredondado. E também tem uma tendência a acumular peso. Outra coisa que gosta muito é de conforto físico. Ele vai muito pelas sensações. É muito sensorial. Gosta muito de perfume, de tudo que atrai o sensorial, que desperta sensações, aromas, perfumes, sabores, cremes pelo corpo. Gosta muito de tudo que desperta as sensações. Música, tá? Dança. Agora nós vamos entrar no bloco C, que é o do psicopata. É apenas um nome do traço, mas não do desvio, tá? De conduta, de comportamento. A pessoa que tem esse perfil, que é chamado como psicopata, ele tem os seguintes comportamentos. É um tipo de pessoa que gosta muito de liderar. Você consegue perceber que ele tem uma facilidade enorme de convencer as pessoas. É uma conversa que consegue envolver e convencer as pessoas a fazerem aquilo que ele deseja. Ele valoriza muito o reconhecimento do que ele faz. Costuma assumir o controle das situações. Ele não gosta de sentir que perdeu o controle das coisas. Não gosta de se sentir vulnerável. Gosta muito de desafio. Ele te desafia, mas ele também gosta muito de ser desafiado. É muito estrategista, tem um perfil muito estratégico. Não pode parecer fraco. Então, ele tem aquela postura que às vezes parece meio intimidadora. E é um tipo de pessoa que busca muito resultados. Muito. Quais seriam as características físicas que podemos observar nesse perfil? Então, é um tipo de pessoa que ele precisa chegar no ambiente e precisa ser notado. Ele precisa mostrar que é ele que está no controle. Então, ele tem um peito mais avantajado, mais projetado para frente, tá? Os ombros dele são grandes, ombros marcantes, assim, grandes. Braços, geralmente os braços são mais volumosos também. Ele tem sempre aquela postura intimidadora, aquela postura de autoridade, tá? O olhar dele é um olhar, assim, firme, penetrante, avaliador. Ele te olha firme, como se estivesse constantemente observando e avaliando o que você está fazendo, como que ele pode manter o controle sobre você, sobre uma situação. Então, ele tem uma presença que chama muito a atenção quando ele entra num ambiente. Seus movimentos são seguros, porque ele demonstra muita autoconfiança. E essa autoconfiança ele demonstra com o seu corpo. Agora, o próximo bloco é do masoquista, nada a ver com psicopatia. Quem tem esse perfil, ele assume muitas responsabilidades. É um tipo de pessoa que tem muita dificuldade em pedir ajuda. Pega tudo para si. Pega muita responsabilidade, tenta pegar até o que é dos outros e dá conta. Diz que vai dar conta, que vai fazer, que consegue fazer e quer fazer tudo para ajudar os outros. Também é uma pessoa que guarda sentimentos e guarda por muito tempo. Não demonstra muito os seus sentimentos. Não gosta. Não gosta porque também, como o psicopata, não gosta de mostrar vulnerabilidade. Porque ele não gosta de mostrar isso para não decepcionar o outro, tá? Ele sente muito assim que ele morre de medo de fazer alguma coisa errada, com medo de que vá decepcionar o outro, de que não conseguiu atingir a expectativa que o outro tem.
Então, em vista disso, ele tem muita dificuldade de dizer não para o outro. E aí fica abraçando tudo que o outro pede para ele fazer, ele faz. Costuma suportar muito peso emocional, vai suportando, sabe? Vai carregando, vai. É aquele tipo de pessoa que a expressão corporal dele já mostra que é como se ele tivesse com muito peso, suportando muita coisa. Ele reclama um pouco do que realmente ele está sentindo. Ele é pouco, é uma pessoa que não gosta de reclamar. Você não vê um masoquista reclamando, tá? Valoriza muito a lealdade e o compromisso. Como eu disse que ele é aquela pessoa que suporta muito, guarda muitos sentimentos, chega um momento que ele está suportando tanto que ele vai ao extremo, ele suporta até que chega um momento em que ele não sabe mais lidar com isso e explode facilmente também. Tá? Quando ele explode, é como se fosse uma panela de pressão. Em contrapartida, ele não consegue facilmente se acalmar. Demora um pouco mais para ele se acalmar. As características físicas que podemos observar no corpo de quem tem esse perfil masoquista mais evidente. Podemos perceber aqui no pescoço, um pescoço mais robusto, ele é mais curtinho e mais robusto, mais largo. Tá? Os ombros, a cabeça e os ombros parecem muito próximos, os ombros parecem que estão sempre para cima, ombros tensos, como se ele estivesse carregando muito peso aqui, sabe, nos ombros. O corpo, ele é mais assim compacto, mas parece que é rígido, assim, sabe, mais duro. Mesmo sem fazer muita academia, ele tem a musculatura, ele é mais firme. Então, ele transmite força. Quando você olha para ele, a sensação que você tem é que ele transmite muita força, muita resistência. Sua expressão no rosto também parece ser mais dura, mais séria, mais contida. Observa bastante na região dos olhos, a expressão parece sempre que está carregada, que ele está bravo. Parece sempre que ele, olhando para ele, você consegue perceber, parece que ele está com muita responsabilidade, muito peso, muita coisa para fazer, muita coisa que ele está carregando. Agora nós vamos para o último bloco, que é o bloco do perfil rígido. O perfil rígido, o comportamento dele é de um tipo de uma pessoa que gosta de tudo, das coisas muito bem feitas. Tudo tem que ser muito bem feito para ele, perfeito. Tá? Tudo que for fazer. Ele é muito competitivo. Tá? Ele gosta muito de ganhar. É muito competitivo consigo mesmo e também com as outras pessoas. Ele valoriza muito a admiração por tudo que ele faz. Ele gosta de ser admirado. Você percebe que ele se sente bem e que ele gosta de ser admirado, de brilhar, de estar em evidência. Ele gosta muito de cuidar da sua aparência física. E uma coisa que você observa nesse tipo de pessoa, ele gosta de tudo que é belo, tudo que é bonito, sabe? Arte, gosta de tudo, de roupas boas, roupas bonitas. As mulheres gostam muito de andar bem vestidas e maquiadas, mas o homem também tem esse cuidado consigo mesmo. Cabelo, barba, quando tem barba, com a roupa. Ele gosta de andar bem fisicamente, a sua aparência. Então, ele busca, em tudo que ele faz, ele busca excelência. Tem que estar tudo perfeito. E ele se cobra muito. Ele é muito exigente consigo mesmo para atingir essa excelência. Adora atingir metas. Ele precisa sentir que ele é prioridade na vida do outro, da sua companheira. Ele precisa sentir. E ele mostra que ele quer ser prioridade na sua vida. Ele valoriza demais a reciprocidade. Tá? Então, tudo que ele faz, ele gosta também de receber. Ele não gosta de fazer sem sentir que está recebendo. Aí ele se sente em desvantagem. As características físicas que a gente pode observar no corpo corpo belo, mas o belo, assim, não é essa. A beleza é difícil da gente dizer, né? O que é o bonito. Vamos dizer, então, assim, é um corpo que você olha e é agradável de se ver, porque ele é harmônico, né? Então, ele tem proporções harmônicas, a aparência toda.
tá? O corpo todo ele é proporcional, não é muito largo em cima e fino embaixo, ou o contrário, muito fininho embaixo e pernas muito grossas. Não, ele é todo harmônico. E gosta muito, muito de cuidar do corpo, gosta muito de atividades físicas. Quem tem esse perfil valoriza e gosta de esportes, né? Porque ele é competitivo também. Tem uma postura. É um tipo de pessoa assim que você já observa a postura elegante. Gosta de chegar e se mostrar uma postura bonita, uma postura elegante, uma postura marcante, não intimidadora. É diferente da postura do psicopata. Ele gosta de chamar a atenção pela suavidade dos movimentos, pela elegância dos movimentos. Seus movimentos são todos coordenados, ele busca muito cuidado com a estética. Não só no corpo, em tudo que ele vai fazer, no trabalho, em casa, com a organização das roupas, ele gosta muito de excelência, de organização, de aparência organizada. Antes de analisar o resultado, eu quero que vocês lembrem uma coisa, esse quiz, ele não serve assim para a gente, como eu falei, não é para rotular ninguém, para colocar dentro de uma caixinha, tá? Até porque nós temos todos os traços, mas ele serve para a gente abrir uma janela de compreensão, porque muitas vezes nós gostamos de julgar os outros pelos comportamentos, né? Mas a gente não consegue imaginar a necessidade emocional que tem por trás desse comportamento. Então, muitas vezes a gente vê um homem sozinho, ele precisa ficar sozinho, e quando a gente não entende o perfil dele, a primeira coisa que nós mulheres sensíveis pensamos é: ele não gosta mais de mim, ele não gosta de ficar perto de mim, porque ele não gosta de mim, não é? Mas talvez é porque ele tem um perfil em que ele precisa desse espaço para conseguir se organizar internamente. E também, quando a gente vê muitas vezes um homem que quer atenção o tempo todo, quer carinho, gosta que você faça uma massagem, um carinho, um cafuné. Não sei se vocês já viram homens assim. Às vezes a gente pensa, ai, ele é muito grudento, é carente, que homem carente. Tem homens que são muito, muito do perfil oral e que demonstram muito essa necessidade de contato físico, de vínculo, de conexão, e às vezes a gente pode parar e pensar que é grudento demais, que é carente demais. Para nós, mulheres sensíveis, é um pouco difícil de nós pensarmos assim, porque nós também valorizamos a conexão, o vínculo, o contato físico. Então, nós conseguimos compreender melhor o homem que tem esse perfil. Agora, nós mulheres sensíveis, às vezes temos alguma dificuldade quando percebemos o perfil controlador em um homem, porque a gente pensa, ai, esse tipo de homem quer controlar, quer me controlar, quer mandar em tudo. Mas talvez a gente também não saiba o que há por trás da necessidade de controle. Por que ele tem esse medo? Porque isso, na verdade, é um medo de perder o seu valor, de perder poder. Então, o que eu gostaria é que a gente começasse a acalmar um pouco os nossos julgamentos e começasse a substituir o julgamento pela curiosidade. Isso é interessante. Por quê? Vamos começar a perguntar mais o por que ele age dessa forma? Por que será que ele é assim? Né? Por que ele está sentindo dessa forma e agindo e demonstrando as coisas dessa forma? Porque atrás de todo comportamento existe uma necessidade emocional. E quando a gente entende essa necessidade emocional, a gente consegue, inclusive, mudar a nossa relação, a nossa comunicação com o nosso companheiro. Vamos começar a analisar, então, se quem percebeu que o seu companheiro tem bastante do traço esquizoide, o que acontece? Provavelmente ele é alguém que valoriza muito a autonomia. Ele valoriza muito liberdade, espaço emocional. E muitas vezes a gente, sem conhecer o perfil, a gente acha que é uma pessoa fria, uma pessoa distante, que não gosta de se envolver. Quando essa pessoa consegue encontrar um companheiro que entende, que conhece suas necessidades, você consegue perceber o quanto ele também valoriza o contato com quem ele ama. Se você percebeu esse perfil, você talvez tenha pensado assim, poxa, ele não conversa, ele não se abre, não compartilha nada da vida dele, acho que não me ama.
Mas talvez, agora que você percebeu esse perfil, você consiga entender que, na verdade, é apenas uma forma diferente de funcionar. Porque esse homem, ele precisa de espaço. Ele precisa sentir que ele não está sendo pressionado. Ele precisa desses momentos, sozinho, inclusive. E sem excesso no ambiente, excesso de barulhos, de pessoas. Tudo isso ele precisa desses momentos de solitude para ele conseguir processar os seus sentimentos, processar tudo que vem na cabeça. Porque lembra que eu falei que ele é uma pessoa que vive no mundo das ideias? É uma pessoa extremamente criativa, imaginativa. Tem 1000 ideias na cabeça. O cérebro dele está em constante ebulição ali, constante, fervendo ideias, pensamentos. Então, é uma pessoa assim que é muito profunda, gosta muito de ler. Então, ele precisa desse espaço para conseguir processar tudo isso. Porém, se ele se sente pressionado, ele tende a se afastar da pessoa. Então, a gente precisa começar a analisar a nós mesmas também. Como é que estamos agindo com esse companheiro que tem esse perfil? Será que nós não estamos... Muito obrigada. Será que nós não estamos pressionando ele em busca de respostas, em busca de conexão? Porque quando ele se sente respeitado, nessa sua individualidade, nesse seu jeito de ser, você vai perceber que ele vai se aproximar muito mais de você. Você vai perceber que o que ele mais busca numa relação é a segurança de ser quem ele é. Exatamente isso. Ele precisa sentir que ele está seguro para ser quem ele é e que você aceita ele do jeito que ele é. Muitas vezes ele demonstra amor não só através de palavras, às vezes nem é através de palavras, às vezes é através da presença dele, da lealdade, da confiança. E se ele sente seguro com você, ele sente muita disposição em dividir todo esse mundo interno dele, todas as suas ideias, os seus sentimentos com você. E quando você entender isso, vai perceber que algumas formas dele amar sempre estiveram presentes. Fazendo uma análise aí, fechando seus olhos e observando o comportamento do seu companheiro, se ele tem esse perfil, você vai perceber que sim, ele já mostrou algumas formas dele amar. Apenas são diferentes das suas, e você ainda não compreendia. Se o oral apareceu mais forte, o seu companheiro provavelmente valoriza vínculo, proximidade e conexão emocional. Ele gosta de sentir que existe troca na relação. Ele precisa sentir isso. E ele fica muito mais amoroso quando ele se sente importante na relação, quando ele sente que ele é visto, que as suas necessidades são vistas, quando ele percebe que ele é lembrado, quando ele percebe que foi escolhido, quando ele percebe que ele que tem espaço na vida da sua companheira. Se a gente consegue mostrar para ele e mostrar para ele o quanto que ele é amado, o quanto que a gente gosta do afeto, do quanto ele é presente, do quanto ele é disponível, ele valoriza isso. E aí ele começa a sair da dor. Se ele percebe que você ouve as necessidades dele. Quando ele está se sentindo abandonado, aí sim ele vai ficar carente. Ai, você vai perceber um homem magoado, ressentido, que precisa o tempo todo que você fique... ele fica buscando validação, fica querendo se provar, né? E por isso que a gente acha que é chato, que é pegajoso, tá? Mas quando ele está se sentindo bem, é uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, acolhedor. Sabe aquele tipo de pessoa que é gostoso de estar no abraço? Que tem um abraço gostoso, que você se sente acolhido? Esse é o perfil oral. Então, a pergunta mais importante para o oral é sempre assim, eu sou importante para você? E quanto mais você conseguir mostrar para ele que ele é importante para você, mais vocês conseguem firmar essa conexão e a relação vai dar mais certo. Se o psicopata apareceu mais forte, provavelmente o seu companheiro valoriza muito
respeito, reconhecimento e admiração. Ele ama ser admirado. Quanto mais você admirar as conquistas dele, mais você consegue ganhá-lo. Quanto mais você mostrar para ele que você valoriza as coisas que ele faz por você, mais você vai ganhar esse homem. Ele gosta de sentir que ele tem valor em tudo que ele faz. Então, ele gosta de mostrar, de perceber que tudo que ele faz a diferença para você. Ele gosta de ser visto como alguém que é capaz, que consegue fazer. Então, se você mostrar para ele que você confia nele, que você acredita na capacidade dele, isso tudo vai fazer uma grande diferença na relação. Então, ele pode demonstrar amor para você, protegendo, é um tipo de pessoa que gosta de resolver problemas, gosta de construir segurança, de tomar iniciativas nas situações, gosta de mostrar que ele está no poder, gosta de liderar. É um tipo de pessoa que sempre pensa que o outro só vai amar se ele der algo em troca. Então, em todo momento, ele acha que está sendo manipulado, que ele não merece o amor do outro se ele não fizer algo muito grande pelo outro. E, em contrapartida, ele exige isso do outro também. Para dar o seu amor, ele também quer que o outro mostre que merece o amor dele. Porque, como eu falei, ele sofreu situações em que ele se sentiu manipulado e ele precisou, nas relações em que ele estabeleceu na vida, ele precisou criar essa fortaleza, essa aparência, essa sensação de que ele precisa ser forte o tempo todo. Agora, se o masoquista apareceu forte ali, dominante, vamos ver, vamos entender como que é esse companheiro. Então, esse tipo de companheiro, provavelmente, ele valoriza confiança, lealdade também, e segurança e estabilidade. É aquele, lembra que é aquele tipo de homem que costuma carregar muito peso sem reclamar? Você dificilmente percebe ele reclamando. Você percebe ele tentando fazer de tudo para ajudar os outros, para te ajudar, para abraça os problemas de todo mundo. Acha que sabe que vai dar conta de tudo. Ele mostra amor. Você vai conseguir perceber que ele te ama, que ele está demonstrando amor através justamente da responsabilidade. É uma pessoa muito responsável. Ele faz tudo. Ele resolve tudo. Se você pede para fazer alguma coisa, ele resolve. É muito, muito trabalhador. É um tipo de pessoa que gosta de ajudar todo mundo. É muito protetor. Ele nem sempre gosta de falar, ele não é muito de falar, não gosta principalmente de reclamar ou de mostrar fraqueza, tá? Porque ele não gosta de mostrar vulnerabilidades também. Parece uma pessoa muito dura, mas ele faz tudo que você, sabe, tudo que você pede quando ele se sente seguro na relação, quando ele se sente amado. Então, o desafio é que justamente ele carrega muito peso de todo mundo, muito mais do que ele deveria carregar. Ele engole muito, ele dificilmente vai dizer não para alguém. Então ele fica tolerando no trabalho, em casa, muitas vezes. Ele pode ser aquele tipo de companheiro. Se você for uma pessoa que critica muito, você não vai ver ele reclamando. Você vai ver, se a coisa for ficando muito intensa, você sim vai perceber uma hora, quando estiver acumulando demais a mágoa, ele explodir. Na percepção dele, ele sente que se ele fizer algo errado, ele vai estar decepcionando o outro. Ele tem muito medo de não atingir a expectativa do outro, que nem sempre é real, mas que está na cabeça dele. Então, é importante conversar, deixar tudo muito claro. Tanto para quem tem o companheiro no perfil psicopata como no masoquista, é muito importante ter muita clareza na relação. Você expressar e deixar as coisas claras. Ele quer muito ser reconhecido por tudo que ele faz. Ele precisa
ser dessa validação. Ele precisa sentir que ele não precisa carregar tudo sozinho, que ele tem uma companheira que está ali para dar a mão e que está ali para colaborar com ele. E para isso, vocês têm que conversar, vocês precisam entrar num diálogo, numa conversa com clareza, para que tudo seja para que tudo seja entendido e fique claro para os dois. E aí, quando ele sente que está num ambiente seguro em que não há crítica, porque o que mais pesa para o masoquista é a crítica. Ele sempre vai achar que é crítica, e quanto mais ele é criticado, mais aquele medo de ser criticado vai aumentando, mais aquele medo de não atender a sua expectativa vai aumentando, e o que que ele faz? Ele se retrai e ele vai lá para a caverna dele, ele vive no mundinho dele, ele vai ficar cada vez mais difícil você acessar ele, cada vez vai ficar mais difícil você conseguir fazer com que ele fale algo dele. Ele já é dessa característica de não se expor, quanto mais crítica recebe, mais difícil vai ser se expor. Então, o principal é você buscar no dia a dia coisas que você possa valorizar, elogiar genuinamente, tá? Genuinamente. Eu sei que, às vezes, quando a gente ainda não tem esse hábito, fica um pouco mais difícil, a gente tem que se esforçar um pouco mais. Mas quanto mais você conseguir mostrar para ele que você valoriza a proteção que ele tem, a segurança que ele te dá, mais você vai conseguir um companheiro leal, comprometido e presente. Quem tem um companheiro em que o traço rígido apareceu mais forte, seu companheiro provavelmente valoriza muito a prioridade. Ele quer se sentir prioridade na sua vida. Ele quer se sentir como escolhido. Ele valoriza a escolha, a reciprocidade. Ele ama ser admirado. Ou seja, se você tem um companheiro com esse traço, você já sabe o que fazer. Fazer com que ele se sinta prioridade na sua vida. Ele gosta de sentir que tem troca. É como se ele investe em você e ele quer também, ele espera o investimento nele, sabe? Essa troca. Ele entrega, mas ele espera também que você entregue. Tá? Todo momento que você perceber que ele demonstra algo para você, ele também vai estar esperando que você demonstre para ele que ama, o que confia, que gosta, que admira. Então, muitas vezes ele faz um movimento de entregar algo ou de falar algo, e se ele não percebe reciprocidade, ele vai aos poucos, vai parando de fazer isso por você. Porque ele valoriza demais esse tipo de coisa. Então, quanto mais recíproco for, genuíno também, né? Verdadeiro. Mas encontre coisas que você admira nele. E seja recíproco, valorize, admire toda a entrega, como ele é uma pessoa que gosta de fazer tudo muito bem feito, valorize o que ele faz de bem feito. Ele é uma pessoa que aprendeu, por coisas que passou lá na infância, ele aprendeu que ele precisava fazer tudo com excelência para ser aceito, para ser escolhido. Então, muitas vezes é uma pessoa que está sofrendo. Quando você percebe que o seu companheiro é perfeccionista demais, é uma forma que ele tem de tentar conseguir ser aceito, escolhido, amado. Então, o que você pode, quanto mais você mostrar para ele que ele é amado, mais ele consegue relaxar. Porque é uma pessoa que gosta muito ele busca muito desempenho, fazer tudo da melhor forma possível. Tem muita dificuldade de lidar com aquela sensação de que não está sendo escolhido. Por exemplo, assim, no trabalho, ele é muito competitivo. Então, se você percebe que ele está sempre precisando, ele conversa, ele fala das coisas do trabalho que ele está buscando, valorize esse empenho dele. Ele vai se sentir muito valorizado, admirado, e quanto mais ele se sente desejado, é uma palavra muito forte para um rígido, ele precisa se sentir desejado. Arrume-se para ele. E quando ele se arrumar, valorize, elogie, faça ele se sentir bem,
por ele se arrumar, por ele gostar de ser assim. E agradeça por ele se arrumar para você, sabe? Então, são coisas assim que, se ele percebe o contrário, ele vai se sentir rejeitado. Se ele se sente comparado com outras pessoas, aí você vê ele se fechar, ele se endurecer, ele se afastar. Ele querer ficar muito mais tempo em lugares e ambientes onde ele vai se sentir valorizado, escolhido, desejado. Porque por trás desse perfil, assim, a principal, o que mais grita, a necessidade principal é: eu quero ser escolhido por você. Eu quero ser desejado por você. Talvez de tudo isso que a gente conversou hoje, o mais importante de tudo, talvez seja perceber que aquilo que mais incomoda você está ligado justamente à forma como ele aprendeu a sobreviver emocionalmente. E quando você consegue entender isso, não quer dizer que você vai concordar com tudo que ele faz, porque muitas vezes ele está precisando aprender, inclusive, a lidar com a sua própria forma de ser. Mas você entendendo, você vai se posicionar nessa relação, mas você também começa a compreender melhor o comportamento dele e consegue entender qual a necessidade dele. E atendendo à necessidade dele, ele consegue ser visto, ele consegue se sentir aceito, ele consegue se sentir escolhido, ele consegue se sentir seguro, ele consegue se sentir amado. E aí a relação vai ficando, pouco a pouco, vai ficando mais fácil de ser conduzida. E os relacionamentos mais saudáveis são justamente isso, quando a gente para de lutar com o outro, quando a gente começa a compreender mesmo como que o outro funciona, e ver que não é amor, muitas vezes não é amor que está faltando ali, o que mais falta mesmo é compreensão do outro. A gente já viu como que é o homem esquizoide fisicamente, como que ele ama, que ele costuma amar de uma forma mais silenciosa, ele talvez não seja muito romântico, né? Mas não quer dizer que ele não sente. Ele é muito observador, silencioso, ele é muito introspectivo, né? Mais reservado, mas ele precisa sentir que ele não é pressionado, que não é cobrado, invadido o tempo todo, sabe? De querer saber das coisas dele o tempo todo. Ele gosta dessa liberdade. E quanto mais ele perceber que ele pode ser ele mesmo, mais você ganha ele. Percebe? O que mais ativa dor no esquizoide é cobrança, invasão, você querer resposta para as coisas na hora, sabe? Sem deixar que ele consiga pensar a respeito, pressão emocional, drama. E nós é difícil, né? Nós, mulheres sensíveis, somos dramáticas, mas quem tem um companheiro esquizoide tem que entender que ele não gosta. Agora, o que você não pode falar para nessa relação é você começar a agir com frases do tipo assim: ah, você nunca fala nada? Você é frio demais? Você não sente? Não conversa? Está sempre distante? Isso vai fazer com que não haja diálogo. Pelo contrário, vai fazer com que se afaste cada vez mais. Não vai ter conexão nessa relação. Quanto mais você ficar pedindo para que ele fale com você agora, mais você afasta. Então, dê tempo, dê espaço. Valorize as ideias dele. O quanto ele gosta, quanto mais ele perceber que você valoriza, mais você vai conseguir ter ele perto de você. Se você quer ele perto de você, faça isso. Eles valorizam muito presentes que tenham um significado por exemplo, assim, livros com temas que eles gostam, objetos tecnológicos, gostam muito de coisas que envolvem tecnologia. Eles gostam também de uma experiência tranquila, sem muita exposição. Eu descobri até que podem gostar de um piquenique. Um piquenique, só vocês dois, num lugar agradável, num lugar tranquilo, na natureza. Outra coisa, um jantar tranquilo, num lugar reservado, com luzes, não aquela luz estourando, uma luz calma. Que eles gostam muito de receber mensagens que tem uma profundidade, sabe? Que tem, que mostrem emoção, que mostrem
que seja genuíno, que seja verdadeiro, eles gostam. Uma frase que pode tocar esse homem, vamos lá, que você pode dizer para ele, eu amo conhecer o seu mundo, você não precisa ser diferente para ser amado por mim. Me mostre o que você pensa, me diga, eu quero te ouvir. Isso toca muito um esquizoide. Nós vimos que o traço oral, ele fisicamente, né, ele é aquele que tem um corpo mais fofinho, mais gostoso de abraçar, ele é mais comunicativo, né, a gente consegue perceber bastante nos traços do corpo aspectos mais arredondados. Ele exibe, assim, uma energia, uma simpatia muito grande, tá? Ele é muito sorridente e acolhedor, comunicador, e ele precisa muito de vínculo, de contato, adora comida, adora conforto, presença. Nossa, assistir um filme de drama também vai muito bem com ele. E como que ele ama? Ele ama buscando conexão. Ele gosta de estar junto, de contato mesmo, de estar no colo, de te pegar no colo, gosta de conversar, de cafuné, de receber carinho, de ouvir, de ser lembrado como ele é importante. Ele pode demonstrar amor falando muito com você, cuidando muito, mandando mensagem. Ele quer dividir as coisas dele, do dia dele, pedir a sua presença, tá? Gosta de fazer questão de estar perto. Quando ele ama, ele quer realmente reciprocidade na conexão. Precisa estar atenta com isso. Precisa mostrar para ele que é importante essa conexão, sabe? Mostrar para ele que você também valoriza o vínculo. Se ele perceber, se ele começa a receber respostas duras, respostas secas, afastamento, isso vai ativar muitas dores nele. Ser ignorado, ele sentir que precisa ficar pedindo atenção, implorando atenção, ou ser comparado também, isso tudo ativa dores nele, tá? Agora, o que você pode fazer? Ele gosta muito de olho no olho, ele gosta de toque, de receber mensagem durante o dia. Nossa, você ganha ele. Ele chega em casa, você fazer um carinho, tirar um tempo para fazer um carinho, um cafuné, ama cafuné. Adora te dar um momento para ficar conversando com você. Já, pelo contrário do esquizoide, ele não gosta muito do silêncio, ele quer esse contato, né? E é uma forma de você estar demonstrando amor para ele. Presentes, vamos lá, o que ele gosta e ele valoriza. Muito presente afetivo, que tenha um simbolismo, tá? Que ele gosta muito dessas demonstrações de carinho. Gosta de ver fotos, de colecionar fotos e ver fotos de casamento, fotos dos filhos pequenos, adora essas coisas. Café da manhã na cama, o oral adora. Café da manhã especial, ou um jantar especial, feito com carinho, ele adora, ele é muito sensorial. Você colocar velas, uma meia luz, uma música, faça a comida que ele mais gosta, um perfume, o perfume que ele gosta, você receber ele com perfume, isso tudo. Ele gosta muito de conforto, de roupa confortável, cama confortável, a casa acolhedora, casa perfumada, casa cheirosa. Olhe nos olhos dele, faça um carinho no rosto, faça um cafuné e olhe e fale: eu vejo você. Eu gosto muito de estar com você. Eu gosto da sua presença comigo. Você é muito importante para mim. Como é agora, então, que a gente pode lidar com um homem com traço psicopata forte, dominante? Sabe? Lembram que ele é fisicamente, ele costuma ter aquela presença marcante, né? Um tronco bem desenvolvido, peito aberto, uma postura dominante, um olhar dominador, penetrante. Esse é um tipo de homem que tem uma energia de comando, uma energia de conquista, de estratégia, de liderança, de confiança. É intenso.
tá? E como que ele ama, então? Da mesma forma, conquistando, protegendo a casa, os filhos, a esposa, quem ele ama, impressionando. Ele adora mostrar suas conquistas. Ele adora impressionar os outros, sentir que ele está impressionando. Ele gosta de sentir que tem valor. Ele gosta, inclusive, de ouvir você dizer que você está impressionada, que você o admira, do valor dele. Como que ele demonstra o amor? Resolvendo problemas, tomando iniciativa nas coisas da casa, proporcionando experiências para o casal, para a família, oferecendo segurança, mostrando que é capaz. É assim que ele demonstra amor. Ele não, ele gosta demais de ser admirado, mas ele não suporta que mostre que ele é vulnerável em algum aspecto. Porque para ele, respeito e admiração são as linguagens do amor mais fortes, tá? Então ele precisa sentir que é respeitado. Ele precisa sentir que tem essa valorização, porque o que ativa muito, muito a dor nele é se ele é ridicularizado, se ele é diminuído, se ele chegar num ambiente e sentir que ele não está podendo mostrar o que ele é, mostrar suas conquistas, se ele está se sentindo que alguém pode estar debochando ou ser criticado publicamente, aí é o que mais ativa a dor dele. Crítica pública. Você tentar manter o controle sobre ele. Aí, sim. Se ele sentiu que perdeu o controle da situação, ele se sente incapaz, ele começa a querer controlar todo mundo, ele começa a se tornar uma pessoa irônica. Aí ele começa a querer competir com todo mundo, querer se impor na relação. E aí ele começa a se afastar de você. Só que você também não pode querer fazer, não deve fazer tudo o que ele quer. Você também deve se posicionar. E é bom que ele reconheça que você também tem a sua própria força. Mas conhecendo como é o seu companheiro, se ele tem esse traço psicopata, algumas coisas que você pode dizer eu reconheço a sua capacidade, eu valorizo, eu admiro essa sua capacidade. Eu gosto dessa sua capacidade de resolver as coisas. Agora, se você percebe que ele está se impondo, você começa a colocar tudo o que você gosta nele, mas diga com clareza como que você está se sentindo. É importante você falar, olha, eu admiro tudo isso em você, mas eu preciso que a gente converse, porque eu me senti assim, 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 eu me senti desvalorizada naquele momento, daquela atitude que você teve, eu me senti desvalorizada. Você precisa deixar claro, porque ele gosta e valoriza muito a clareza nas relações. O psicopata também gosta de presentes que mostram status, tá? Tudo que mostrar, que ele consiga mostrar para pessoas que ele tem status, que ele consiga mostrar suas conquistas, que ele consiga reconhecimento, é legal. Um perfume marcante, um perfume que ele gosta, assim, que é marcante, tudo que for muito elegante, couro, uma carteira, um cinto, um relógio bem marcante, tudo que mostre, já que olhem para ele, já evidencie, sabe, que ele consiga se pôr em evidência. O psicopata gosta disso. Experiências diferenciadas, diferente do que os outros vivem, ele adora. Então, assim, se for jantar em lugar, diferente do oral, do esquizoide, até que prefere um pouco mais reservado, mais intimista, ele já gosta de um lugar especial, quanto mais pessoas, melhor, para ver ele brilhando, para ver ele no poder. Mensagens, vamos lá, mensagens que reconheçam e valorizam as qualidades dele. Quanto mais você conseguir colocar em evidência as qualidades dele, mais você ganha o psicopata. Evitar criticar em público, ironia nas suas falas, converse com calma, de forma clara, no privado, sempre. Outra coisa que ele não gosta é de sentir que você está disputando poder com ele. Então, você querer peitar um psicopata, vai ser difícil você ganhar. Vai ser difícil você ganhar
no confronto e na relação, no relacionamento, tá? Então, evitar chantagem. Chantagem emocional para o psicopata é horrível. Você perde ele, tá? Nada que diminua a imagem dele. O que você pode falar para ele que vai mexer muito com esse homem? Frases como assim, eu admiro a sua força, a sua capacidade. Ele adora que admirem a capacidade dele de fazer as coisas, de fazer acontecer. Então você pode dizer que admiro essa força, essa capacidade, essa sua presença, essa sua postura. E o que mais me aproxima de você é quando tudo isso que você faz vem com respeito e vem com cuidado comigo. Agora nós vamos para quem tem um traço masoquista, recordando aqui fisicamente. O traço masoquista é aquele que tem um corpo mais denso, mais firme, musculatura mais firme, ele parece ser mais pesado, movimentos mais lentos, né, mais travado, pescoço mais curto, ombros tensos, aquela expressão séria, mais cansada, mais pesada, né? Parece que aguenta tudo, suporta tudo. E como que ele ama? Ele ama fazendo as coisas para todo mundo, fazendo as coisas por você. Não gosta de falar muito, mas ele gosta de demonstrar o amor com atitudes práticas, atitudes de serviço principalmente. Conserta, resolve, busca, paga, protege. Ele gosta de organizar as coisas, trabalha, gosta de sustentar a casa, gosta de ajudar todo mundo. Esse é o masoquista. E aí, quando a mulher fica só esperando palavras ou demonstração de carinho, talvez ela não consiga receber isso dele. Sabendo do perfil dele, que esse é o modo dele amar, fica um pouco mais fácil você reconhecer e valorizar o jeito dele amar, não é? Ele precisa muito sentir de você lealdade, sentir que pode confiar em você. Sentir que perto de você nunca vai ser, ele não precisa, nunca vai ser humilhado, nunca vai se sentir exposto, nunca vai se sentir injustiçado. Ele gosta de perceber que os esforços dele são vistos. Como ele é um homem que sofre muito calado, o que ativa muito a dor dele é ser muito criticado. Pressionado, ele não suporta ser pressionado, ele precisa de tempo para fazer as coisas. Ele é muito metódico, ele gosta de tudo muito detalhado, muito organizado. Então, ele precisa de tempo para fazer as coisas. Se ele percebe que você está cobrando agilidade, velocidade, sabe, que as coisas sejam feitas logo, aí a coisa começa a degringolar, porque ele começa a perceber que está sendo pressionado e ele começa a se fechar cada vez mais. Se ele percebe cobrança sem reconhecimento, para quê? Ele vai sentir assim, para que eu vou continuar fazendo as coisas? Exposição pública não é bom para ninguém. E o masoquista sente muito, porque ele percebe como se ele estivesse fazendo algo muito errado e ele tenha decepcionado muito alguém que ele ama. Então, sempre, quando for conversar, conversar no privado. Ele não gosta de sentir que tudo que ele faz nunca, nunca, nunca é suficiente. Então, mostre para ele as pequenas coisas que você percebe que ele faz, elogie, valorize, diga que é importante para você. Porque se ele está com a dor dele ativa, você vai ver um homem emburrado, mais fechado ainda. Aí sim, ele vai se calar mais ainda. E aí ele pode começar a ser um homem reclamão. Inclusive, se a pressão for demais, ele pode explodir. E agora, como criar conexão com esse homem? Reconhecer e mostrar para ele que ele pode se sentir seguro com você, que ele pode confiar em você, que você não está ali cobrando, que você enxerga tudo que ele fez já, tudo que ele faz por você. Então, assim, coisas que você pode dizer para ele é: eu vejo o quanto você se esforça por nós. Eu vejo o quanto você se esforça no seu trabalho, o quanto você se esforça para fazer tudo. Muito bom, muito bem feito. E justamente porque essa relação é importante para mim,
eu queria conversar com você de uma forma que fique claro e que fique leve para nós dois. Então, quando for conversar com ele, evita colocar, porque você fez isso, porque você não fez aquilo. Coloca as coisas de uma forma leve, de uma forma que ele não sinta que está sendo cobrado. E ele gosta de ganhar, esse homem masoquista gosta de presentes que tragam conforto. Presentes úteis, ele adora coisas úteis. Ele gosta muito de momentos de descanso. Ele precisa, inclusive, de momentos em que ele esteja sozinho. Mas sozinho não quer dizer que ele vai ficar lá só, ou jogando no celular, ou na TV. Às vezes ele quer organizar a papelada, mas ele quer estar sozinho. Sabe, momentos em que ele está ele com os pensamentos dele, com os sentimentos dele, processando os sentimentos dele. Então, dê esses momentos em que ele possa ficar sozinho. Também ele adora, como ele é uma pessoa sempre muito tensa, ele vai adorar uma boa massagem relaxante. Uma boa roupa, uma camisa boa, confortável, ou um sapato confortável, algo útil, sabe? Que ele sinta que ele vai usar por bastante tempo, que vai ser muito útil para ele. Mensagem, carta escrita, mas algo que reconheça sempre os esforços que ele está fazendo. Reconhecimento do esforço que ele faz. Isso é o principal para um masoquista. Piadas sobre as fraquezas dele, jamais. Cobrança, não. Reconhecimento, você vai ganhar ele, primeiramente reconhecendo o que ele faz, e aí falando o que te agrada, o que mais agrada quando ele faz, para aí você fazer um pedido, não é uma cobrança, tá? Exposição, evitar ao máximo expor coisas do casal para outras pessoas. Ele não é muito de surpresas, tá? Não gosta muito de surpresas. Então, uma frase legal para você ganhar esse homem. Eu vejo o quanto você carrega, o quanto você suporta, o quanto você ajuda as pessoas. E hoje eu queria que você se sentisse cuidado por mim. Ouvir de você que você gostaria de ter um momento em que você estivesse cuidando dele. Para ele é valioso. Para ele perceber que não precisa só ele cuidar de todo mundo e que ele também é cuidado por você. E agora, por último, o companheiro, o homem que tem um traço rígido dominante, aquele que costuma ter um corpo mais harmônico, mais proporcional, né? Um corpo que ele valoriza a aparência, a postura, a estética. Esse é um homem que gosta de se sentir atraente, tá? Ele tem um olhar mais sedutor, uma postura assim mais controlada, elegante. Ele gosta muito de mostrar uma energia de competitividade, de perfeição, de conquista também. Ele ama mostrando beleza. Ele adora buscar tudo que é belo e oferecer o que é belo. Ele ama escolhendo, inclusive, e gosta de ser amado se sentindo escolhido. Ele é muito recíproco quando ele percebe reciprocidade, tá? Então, é uma mão dupla aqui. Você precisa dar se você quer receber. E quando ele dá, você precisa estar atenta para também ser recíproca. Ele costuma valorizar muito a relação, tá? Ele costuma valorizar muito ser desejado. Ele gosta muito, ele gosta de se sentir respeitado. Se ele sente isso, como ele gosta muito de reciprocidade, ele vai também mostrar desejo, ele vai mostrar que te ama através da conquista, sabe? Aqueles momentos gostosos do namoro, da conquista. Porque ele gosta de se sentir especial. O rígido, quem tem esse perfil, gosta de se sentir preferido, desejado, escolhido. É um tipo de pessoa romântica. A maior parte dos rígidos são muito românticos, muito sedutores, muito atenciosos. Agora, se está na dor,
É uma pessoa muito dura. Vai rejeitar também. E não vai valorizar também. Ok? Ele precisa sentir, então, que está sendo escolhido. E aí você vai ter esse homem nas mãos. Tá? Então vamos lá. Falta de reconhecimento, sentir que está entregando mais do que está recebendo, isso é péssimo. Isso tudo ativa dores nele, sentir que perdeu o valor nessa relação, não consegue criar conexão, e a conexão para ele passa por se sentir admirado pela sua elegância. Eu acho assim que o rígido, o que pode mais dizer é que o rígido ele precisa se sentir escolhido e desejado. Presentes bons para ele tem que ser presentes assim elegantes, que transmitam valor. Por exemplo, assim, um perfume sofisticado, um perfume bom, uma roupa bonita. Ele valoriza muito uma roupa elegante, uma roupa bem feita. Valoriza coisas especiais, um jantar especial, um ambiente elegante, uma música boa, uma ama viagens também, adora viajar, acessórios elegantes, no caso de um homem, né, um cinto muito bonito, tudo tem que ser belo para ele. Belo não quer dizer que tem que ser caro, mas que tem que ser bonito, belo, bem feito, que mostre excelência, tá? Elogio sincero, uma noite preparada com detalhes, adora detalhes, cuidado, adora perceber que tudo foi feito com cuidado para ele. Ele se sente muito valorizado. Sentir que tudo foi feito com bom gosto e com intenção para aquele momento. Você ganha um rígido se ele perceber que tudo que foi feito ali foi feito com intenção para agradá-lo, para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse desejado. Pronto, ganhou. A frase que toca um homem rígido. Eu escolho estar aqui com você. Eu prefiro estar aqui com você. Eu admiro quem você é. E eu gosto daquilo que a gente constrói juntos. Agora nós vamos falar rapidamente sobre a intimidade no relacionamento. De uma forma breve, eu gostaria de trazer para vocês como que é que cada traço costuma viver essa intimidade. Para um esquizoide, ele precisa se sentir seguro para conseguir se entregar plenamente. Ele costuma viver a intimidade muito mais do que emocional, é de uma forma assim mais energética. Ele gosta muito de imaginação. Então é muito mais mental o relacionamento. Antes de sentir desejo mesmo, ele precisa sentir que nessa relação ele está em paz. Ele é uma pessoa extremamente criativa e intensa na intimidade, muito intenso, mas não gosta de sentir pressão, ele precisa sentir paz. Como que ele pode se comportar? Nem sempre ele vai tomar iniciativa. Ele precisa de espaço também. Em alguns momentos pode parecer distante, porque ele cria cenários, imagina muita coisa. Então ele vive imaginando coisas e que ele quer trazer para a sua relação. E você pode perceber momentos de muita conexão com momentos de recolhimento. Não é o tempo todo de conexão, de contato. Em alguns momentos ele precisa daquele recolhimento de estar só, longe da companheira. O que você pode fazer para ativar a conexão? Primeira coisa, diminui a cobrança, ambiente tranquilo, conversas profundas e, principalmente, fazê-lo sentir-se aceito, que ele tenha a sensação de aceitação. E no traço oral, como que é para a intimidade? Ele quer se sentir amado para conseguir se entregar. Esse é o ponto principal. O que ele busca? Para o oral, ele busca intimidade física ligado à conexão emocional. Dificilmente você consegue a intimidade física se não tiver conexão emocional.
se ele não sentir o vínculo. Carinho e sexualidade estão muito ligados, muito, caminham sempre juntos. O contato físico, para ele, é uma das formas mais importantes de receber amor. Então, como que ele pode se comportar na intimidade? Adora abraços e beijos. E durante o dia, ele pode estar sempre buscando toque, um abraço. Você vai perceber isso. E quanto mais você der isso, mais facilmente há a entrega, a conexão no momento da intimidade. Ele valoriza demais demonstrações de afeto, de carinho. E ele busca a intimidade como uma forma de validação emocional. Não é de performance, é de validação emocional. Então, carinho, presença, palavras de afeto, mostrar para ele que ele é desejado, tudo isso ativa muito rapidamente, muito fortemente a intimidade. E o psicopata, como que ele se sente na intimidade, o que que ele busca? Ele quer muito, o psicopata, ele quer muito ser admirado. Ele adora performance. Ele quer mostrar, ele associa muito sexo, sexualidade com conquista, com atração e validação dele, sabe? Das conquistas, da performance dele. Ele adora perceber e sentir que ele desperta o desejo no outro. Ele gosta mesmo de sentir que ele é desejado. Isso é muito importante, porque é uma confirmação de valor para ele. Então, como que ele pode se comportar? Esse já gosta muito de tomar iniciativa nos momentos íntimos. Pode ser sedutor também, costuma apreciar muito elogios e gosta muito, muito de ser admirado. Então, o que que ativa a conexão durante o dia? O que você pode fazer para ativar essa conexão com ele? Admiração, reconhecimento muito forte, a sensação de ser desejado. E ele gosta que a parceira se sinta segura, sem drama. O psicopata não gosta de drama. O masoquista, ele precisa segurança emocional. Ele precisa sentir essa confiança, essa segurança, para ele conseguir relaxar, porque ele está sempre tenso, sempre o tempo todo, sabe? Com essa tensão física. E ele precisa sentir essa segurança emocional da sua companheira. Então, trazer momentos, essas massagens, massagem física, relaxante, traz muito, muito prazer e conexão para o masoquista. Como que ele pode se comportar? Você pode perceber que ele muitas vezes vai priorizar os trabalhos e as responsabilidades, tá? Então, nem sempre ele vai mostrar o desejo dele espontaneamente. Justamente, ele está sempre tenso. Coisas previsíveis. Não gosta de surpresas. Lembra que eu comentei? Ele não gosta de surpresas. Tudo previsível. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Ou seja, mensagens durante o dia dizendo o que você está preparando, o que você está querendo fazer, o que você está organizando, já vai deixando ele, já é previsível, já vai deixando ele preparado, seguro. Ele pode ter algumas dificuldades em expressar desejos, fantasias no relacionamento. Então, facilite para ele. Comece você a mostrar, né? Comece você a buscar, a conversar sobre isso, com calma e sem pressão. Tá? O que vai ativar a conexão dele é justamente a segurança, a confiança em você, sentir que não está julgando ele por esse jeito dele ser, sentir que ele está sendo acolhido e previsibilidade. E agora, como que o rígido se sente no relacionamento, na intimidade? O que ele busca na intimidade? Ele costuma associar intimidade com desejo, assim como o psicopata, com admiração também, assim como o psicopata, mas principalmente com reciprocidade. Ele quer ser prioridade na relação. Ele quer se sentir desejado. Ele quer sentir que ali nessa relação tem atração, tem desejo.
tá? Ele gosta de continuar sentindo sempre que ele está sendo escolhido, que ele é a prioridade, ok? E esse perfil, a sexualidade tem uma importância enorme para quem tem o traço dominante no traço rígido. Então, ele gosta muito de conquista, gosta muito de valorizar a aparência dele, performance também, reciprocidade, romantismo. Ele gosta de se comportar como romântico, como um sedutor, e investe muito na relação quando ele sente que tem retorno. O que vai ativar a conexão com o rígido? Elogio sincero, essa sensação que ele tem de exclusividade, de prioridade, admiração e um desejo demonstrado por você. Para a gente fechar, eu gostaria que você entendesse o seguinte: você percebeu que e já começou a entender melhor hoje o seu companheiro, né? Mas também percebeu que você precisa entender melhor a si mesma. Não adianta entender apenas o seu companheiro. Então, eu quero te fazer um convite. Eu tenho um processo, o processo Clareza, que é uma experiência individual de análise corporal, para você compreender melhor esse seu próprio funcionamento. Através desse processo, nós conseguimos olhar para os seus traços, para os seus padrões de comportamento, para aquilo que você repete nos relacionamentos e que muitas vezes te faz calar, se anular, se cobrar demais, esperar demais do outro, ou explodir, ou sofrer em silêncio. E quando você entende o seu mapa, você começa a parar de se culpar. Quando você conhece o seu jeito de funcionar, você para de se culpar e você começa a se posicionar nas relações com mais consciência. Você começa a perceber por que que você sente tanto, com tanta intensidade e tem medo de perder vínculo, quando você começa a entender por que que às vezes você se cala quando precisava falar, mas não consegue falar. Por que que você se doa além do limite? E por que que muitas vezes a gente atrai certos tipos de relação em que a gente tem dificuldade de se posicionar? E quando você começa a se entender e aprender a ter confiança, autoconfiança e aprender a se posicionar, você para de se abandonar e começa a ser quem você é. Eu gostaria muito que você, além de querer entender e compreender o seu companheiro, você começasse a querer se entender, se conhecer e começasse a se posicionar com mais confiança nas suas relações. Então, vamos conversar?